pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Amanda e hoje nós vamos dar início às nossas aulas sobre matrizes. E é claro, para quem não está lembrado sobre esse assunto, nós vamos dar uma recapitulada durante as aulas e para quem está com esse conteúdo fresquinho na cabeça, nós vamos ter um upgrade nas nossas aulas. Nós vamos utilizar o software GeoGebra, então vem comigo nessa! Vamos dar início à nossa aula sobre matrizes. O que são matrizes? Matrizes nada mais é do que uma tabela e que nós podemos organizar essa tabela em linhas e colunas. E elas têm o formato M vezes N, como a gente pode observar aí, isso é uma matriz, onde M representará o número de linhas, ou seja, na horizontal, e N vai representar o número de colunas, ou seja, na vertical. Essa é uma matriz 3x3, porque eu possuo 3 linhas e 3 colunas. Representação de uma matriz. Para representar uma matriz, geralmente os elementos são inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. Essas três formas estão corretas. Em alguns livros vocês podem ver somente em colchete, outros só em parênteses, outros só em barras, e os três estão corretos, não tem problema algum. Eu normalmente uso esse aqui, em colchete, mas não tem problema algum se você for achar melhor utilizar em parênteses ou barras. Vamos para um exemplo. Um exemplo muito típico aí de onde nós podemos utilizar matrizes é na venda de brigadeiros de uma confeitaria, no primeiro bimestre, ou seja, os primeiros 2 meses do ano de 2021. Quem não gosta de um brigadeiro, né? E aqui a gente pode perceber o seguinte, que no mês de janeiro foram vendidos 110 brigadeiros de óleo e 123 brigadeiros de coco. Já em fevereiro foram vendidos 135 brigadeiros de óleo e 115 brigadeiros de coco. Beleza, aqui a gente montou a nossa tabela. Agora nós vamos pegar esses dados e transformar em matrizes, que aqui está sendo representado em colchete, em parênteses e barra. E os três estão corretos. Elementos de uma matriz. Uma matriz, como nós já falamos, ela é representada por M vezes N e é composta pelos elementos A e J, em que I vai estar representando o número de linha e J o número de coluna que localiza esse valor na matriz. Aqui nós pegamos a nossa tabela anterior e transformamos em uma matriz. Agora vamos analisar os elementos. A gente tem ali o meu elemento 110. O 110 ele está na linha 1 e na coluna 1, ou seja, ele vai ser o elemento B11. Por que B? Por conta daqui, ó. Essa é a minha matriz B. E agora vamos ver aqui o elemento 135. O elemento 135 ele está na linha 1 e na coluna 2, ou seja, ele vai ser o meu elemento B12. Por quê? Aqui vai estar representando a linha em que ele está, e esse segundo aqui, que é o nosso J, vai estar sendo representado pela coluna em que ele se encontra. E assim nós vamos fazer com os outros elementos. Aqui eu tenho o elemento 123. Esse aqui, ele está na linha 2 e na coluna 1. Ou seja, ele vai ser o meu elemento B21. Nós iremos fazer essa análise para quantos elementos estiverem na minha matriz. Agora nós vamos para a representação de uma matriz genérica. O elemento genérico de uma matriz A será indicado por A e J, em que I representará a linha e J a coluna em que o elemento se encontra. Uma matriz A do tipo M vezes N será escrita genericamente dessa seguinte forma. Aqui por quê? Aqui a gente tem a primeira linha e a primeira coluna. Aqui ainda continua na primeira linha, segunda coluna, e aqui vai quantas vezes tiver colunas na minha matriz. Ou seja, aqui ele sempre vai ser o meu A1, alguma coisa dependendo da coluna em que ele esteja. Por que esse 1 sempre vai estar aqui? Porque o elemento daqui sempre vai estar na primeira linha. E aqui, bora para esse elemento aqui. A gente sabe que ele sempre vai estar na primeira coluna, independente da linha em que ele esteja.
Então, por isso que tem essa reticências aqui, porque pode ir até o infinito, enfim. E ele sempre vai estar, o elemento daqui sempre estará na coluna 1. Ou seja, esse elemento vai ser o AN1, porque independente da linha em que ele esteja, ele sempre vai estar na primeira coluna. E assim também vai acontecer com os nossos outros elementos. Aqui, no caso, está o nosso elemento A32, porque a gente sabe que ele está na terceira linha, aqui, ó, 1, 2, 3, terceira linha, e na nossa segunda coluna. Então, ele vai ser o nosso elemento A32. Ou simplesmente nós podemos representar a nossa matriz genérica dessa seguinte forma. A, que é a nossa matriz, é igual aos elementos A e J de M vezes N. E aqui porque, dependendo da matriz que a gente for fazer, pode ser uma matriz 3x4, 3x3, 2x2 e assim vai. E essa seguinte forma a gente lê. Matriz A dos elementos A e J do tipo M vezes N. Lembrando que M vai ser o número de linhas e N o número de colunas. Vamos para um exemplo. Vamos escrever a matriz A e J, 2x2, ou seja, ela vai ter duas linhas e duas colunas. Tal que o meu elemento A e J vai ser igual a I mais J. Primeiro, o que a gente tem que fazer? A matriz ela é do tipo 2x2. Então, genericamente, a gente vai fazer dessa seguinte forma, porque ela possui duas linhas e duas colunas. E a gente sabe que o elemento daqui vai ser o elemento A11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. O elemento daqui, ele está na primeira linha? Sim, mas ele também está na segunda coluna. Então, ele vai ser meu elemento A12. E assim nós vamos fazer com os outros elementos. Agora, a gente tem que descobrir quem são esses termos, usando a sentença que a nossa questão deu, em que o meu A e J vai ser igual a I mais J. Então, vamos usar continhas aqui. A gente sabe que o nosso A11, o I é 1 e o J também é 1. E aqui a nossa sentença, ó, I mais J. Então, nós vamos pegar 1, que é a linha em que está posicionado o meu elemento, e o outro 1, que é a coluna em que está posicionado o meu elemento. E 1 mais 1, facinho, né? 2. E aqui a gente vai pegar agora o meu elemento A12. E a nossa sentença diz que é I mais J. Quem é o I desse elemento? É 1. E quem é o J? É o 2. Ou seja, 1 mais 2, 3. Facinho também. E assim nós vamos fazer com os outros elementos. O A21. E a nossa sentença é I mais J. Então, quem é meu I aqui? Não é o 2? Então, vai ser 2 aqui, ó. 2 mais, e quem é meu J? 1. Por quê? Esse elemento aqui, ele está na minha segunda linha e na primeira coluna. Então, 2 mais 1, 3. Bem fácil. E assim nós vamos fazer para quantos elementos estiver na nossa matriz. Logo, a minha matriz aqui, 2 por 2, com essa sentença aqui, vai ser igual a 2, 3, 3 e 4. Porque onde tiver o A11, eu vou colocar o resultado 2. Onde tiver o A12, eu vou colocar o resultado que eu obtive. E assim sucessivamente para os outros elementos. Matrizes no dia a dia. Onde nós podemos encontrar essas matrizes? Por que é importante estudar matrizes? Primeiro, nós podemos pegar qualquer tipo de tabela e nós podemos transformar em matrizes, como a gente fez no nosso exemplo. E as tabelas, elas estão no nosso dia a dia. Quando a gente vai comprar pão, vai fazer compras no supermercado, enfim, qualquer tipo de situação que nós podemos colocar em tabelas, nós podemos sim transformar em matrizes. E aí nós podemos organizá-las e fazer várias operações, que é o que nós vamos ver nas aulas futuras. Podemos somar matrizes, subtrair, dividir, multiplicar matrizes, e isso vai ser muito bacana. Nós também podemos observar as matrizes na economia, ali nos juros e tudo mais, a multiplicação se usa bastante ali, e são ferramentas que sempre nos auxiliam em cálculos. Na informática também e na tecnologia, a gente pode observar ali no teclado do notebook, ali a gente tem um sistema de matrizes, porque em cada tecla tem uma função. Ali também no teclado a gente tem uma matriz, porque em cada tecla a gente tem uma informação, um som
que vai ser feito no teclado. A gente também tem nas fotos, quanto maior o número de quadradinhos, né, melhor fica sendo a nossa foto, e elas estão aí formadas numa matriz, porque cada quadradinho possui uma cor, possui uma informação, e a gente sabe que quanto mais quadradinhos tiver, melhor vai ser a resolução da nossa foto, melhor vai ser a qualidade, e isso aí e fotos a gente encontra no nosso dia a dia. Aqui, ó, como a gente pode perceber, aqui a gente tem uma matriz 5x5. E vocês podem ver, ó, que em cada quadradinho tem uma cor diferente. Beleza? Aí aqui a gente já tem uma matriz 30x30. Que aqui, ó, em cada quadradinho também possui uma cor diferente. E aqui a resolução da nossa foto já tá ficando melhor. Um pouquinho, né? Aqui não dá pra ver tanto, mas aqui já dá pra ver um pouquinho o que é. E aqui a gente tem a nossa matriz 100x100. E em cada quadradinho a gente tem uma cor diferente que vai deixando melhor a resolução da nossa foto. E aqui a gente já tem uma matriz de 762 por 762, né? Ali, e a gente vê que a qualidade vai ficando melhor. Então é muito bacana ver assim os tipos de matrizes nas fotos, né? Que pode ficar melhor a resolução. E é um exemplo bacana aí de onde nós podemos encontrar matrizes no nosso dia a dia. A gente tem também, quando a gente vai comprar uma TV, a gente tem ali a HD, a 4K, e tudo aquilo ali são conceitos de matrizes de onde nós podemos encontrar. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí o que são matrizes e onde nós podemos encontrá-las e onde nós podemos aplicar. E agora nós vamos ver como trabalhar essas matrizes no GeoGebra.